Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos continuar nossa reflexão sobre a interpretação das dimensões de análise de sistemas de informação. Já vimos no vídeo anterior a dimensão de análise pessoas, que eu vou deixar o card aqui para vocês. E este vídeo é bem mais curto, nós vamos trabalhar sobre uma outra dimensão, não menos importante, mas que nós vamos tentar sintetizar ao máximo para que a gente possa ter uma percepção total dessa dimensão. Então, nós vimos nas atividades anteriores que nós temos a dimensão tecnologia, dimensão pessoas e a dimensão organização. Então, agora nós vamos refletir um pouco sobre esta dimensão de análise. O que ela impacta na estruturação, na reflexão, na percepção do que são os sistemas de informação. Então, quando a gente pensa na dimensão organização, essencialmente nós estamos pensando em seus processos. Então, nós temos que conhecer os seus processos, temos que entender as suas especificidades, temos que pensar em como essas especificidades vão definir, vão impactar nas nossas necessidades informacionais. Assim, quando nós pensamos em processos e nas especificidades destes processos em cada organização, nós temos que levar em conta que existem questões como, por exemplo, a área de atuação da organização. Então, isso traz uma característica muito própria para cada organização. Não só o setor a qual ela faz parte, mas a sua própria característica de atuação naquele setor também define especificidades. A gente costuma dizer que duas empresas exatamente iguais, atuando no mesmo setor, vão ter características próprias, vão ter especificidades quando de suas definições de necessidades informacionais. Então, a primeira questão é a área de atuação. Uma outra questão é o perfil de clientes. Qual é o tipo de cliente que essa organização atua? Cliente não só no sentido mercantil, mas cliente no sentido de identificar aqueles para os quais os meus entregáveis são preparados. Quer dizer, qual é o objetivo daquela organização enquanto atuando em um determinado espaço? Então, o perfil de clientes é muito importante, assim como a obtenção dos insumos, como é que ela obtém aquilo que ela precisa para realizar as suas atividades. Então, o perfil dos seus fornecedores, isso impacta, inclusive, no tipo de produto que ela trabalha, no tipo de serviço que ela atua, e todos esses elementos, lembrando, sempre se correlacionando, né? Não bastasse isso, nós temos que considerar também o perfil dos seus colaboradores. Muitas vezes, a tecnologia tende a querer se impor, inclusive sobre o perfil daqueles que irão utilizá-la, quando, na verdade, ela precisa se adaptar e atender às características mais específicas dos colaboradores. Muitas vezes, o sucesso de uma organização depende da participação de um determinado colaborador que não está pronto para operar um determinado sistema, para operar uma determinada solução. Trocar este colaborador nem sempre é uma boa saída. Muitas vezes você pode prejudicar o futuro, você pode comprometer o futuro da organização. Sem contar, é lógico, na questão ética de se buscar esta solução. Então, é preciso levar em conta formação, características, requisitos relacionados aos colaboradores. Além disso, deve-se levar em conta também a concorrência, o ambiente em que ela está inserida, esta organização. Concorrência no sentido de quais são outras organizações que buscam atender também o mesmo objetivo. Então, se estamos falando em um ambiente mercantil, temos que pensar em concorrência direta mesmo, em concorrência em que se está buscando, por exemplo, market share, está se buscando uma participação maior no mercado. Em outras situações, você pode estar tentando equacionar a sua atuação à atuação de outras organizações. Então,
outras organizações atuando com as mesmas características que a sua formam um ambiente com o qual você vai ter que interagir, vai ter que atuar. E ainda existem outros, mas a gente, buscando essa síntese, pode considerar, por exemplo, elementos que provoquem ou que gerem o diferencial competitivo na minha organização, que também acaba impactando na forma como o meu sistema irá operar. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que me ajuda a identificar processos de compra de uma determinada commodity, como um determinado cereal, por exemplo, eu posso precisar mapear rotas físicas, rotas fiscais e rotas de operacionalização. Então, eu preciso calcular, por exemplo, quais as alternativas em termos de rotas físicas para adquirir um determinado cereal em uma determinada propriedade, a uma distância X, em um determinado estado, e considerar dentro dessas rotas físicas os aspectos, por exemplo, fiscais de cada uma delas, aspectos de retorno sobre processos produtivos que essas rotas estarão inseridas, para saber até que ponto eu posso ou não ir até um preço com aquele cereal. Então, são características muito específicas que geram diferenciais competitivos e que fazem com que o sistema dependa dessas características para ser pensado, para ser entendido, para ser elaborado. Além dos processos, nós temos que pensar que tudo isso vai interagir com as outras dimensões. Então, os processos terão que interagir com a tecnologia, a dimensão tecnologia. Essas dimensões são todas entrelaçadas. Então, os processos também irão depender dos dados que eu tenho à minha disposição, das funcionalidades que eu sou capaz de fazer com que sejam executadas, da infraestrutura à minha disposição, e assim por diante. Outra dimensão, que é a dimensão pessoas, também tem um fator preponderante aí quando se pensa nos processos, a cultura organizacional da empresa, que é algo muito caro, muito importante, que diferencia essa empresa de outras, também precisa ser levado em conta quando pensamos na dimensão organização. Então, de novo, fechando essa questão, nós devemos lembrar que, então, eu tenho 3 dimensões principais de análise quando eu penso em sistemas de informação. A dimensão tecnologia, a dimensão pessoas e a dimensão organização. Todas essas 3 entrelaçadas, mas com suas respectivas características e impactos quando se pensa em um sistema de informação. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.